a internet caiu, mas a gente vai continuar com o outro vídeo, tá bom? E eu vou aguardar vocês um pouquinho, para que a gente possa caminhar junto, tá? A internet caiu, então se vocês puderem avisar as outras companheiras, vocês avisem lá no vídeo que a gente estava fazendo, tá bom? Então, o que eu estava dizendo a vocês foi do cântico, né? E visuais pequenos, soltos, também é muito bom, né? Visuais pequenos. Mas vamos primeiro, eu saí da de cântico, o módulo número 3. Número 2 é cântico, número 3 é versículos. Eu não fiz vídeo de versículos, então eu só fiz o vídeo de cântico. É por isso que no grupo eu coloquei só o número 2 e já pulei para o número 4, que se eu não me engano é alboceriado. Se eu não me engano é alboceriado, que é, né, a história de Zaqueu no alboceriado. Eu acho que é isso. Aqui, a história de Zaqueu. Que teve uma pessoa esta semana que estava até me pedindo, eu digo, aguarde um pouquinho que eu vou passar no grupo, tá? Então aqui, ó, está escrito lá em Lucas, capítulo 19, do 1 ao 10, tá? Ele é feito numa bandeja, pode ser tanto a bandeja quadrada como a redonda. A bandeja, essa aqui é a número 6. A redonda, o bom é a número 8, mas a quadrada, a retangular, é a número 6, tá bom? Fica legal. E depois vem a segunda bandeja, que é falando sobre o que tinha no coração de Zaqueu, né? O coração dele, a história vocês conhecem, eu não vou contar, tá? Eu vou só mostrar a vocês o visual, porque a minha aula é sobre como é a criança na história, tá? Então aqui, ó, aí aqui tem Jesus falando para o povo, para a multidão, lá na entrada de Jericó. E Zaqueu bem pequenininho, aqui, não sei se vocês estão vendo, aqui Zaqueu bem pequenininho, né? Ele não via. Então o que é que ele fez? Ele percebeu que Jesus ia passar na rua principal de Jericó. E ele correu na frente e subiu numa árvore e ficou lá em cima da árvore. E quando Jesus passou, estava passando debaixo da árvore, chamou ele pelo nome. Viu? Que Jesus conhece o seu nome, criança. Jesus sabe que você se chama Elisete, Mabel. Aí Jesus sabe que você é Marlene. E Jesus sabe que eu sou tia Neide. Ele sabe todo mundo pelo nome. Todo mundo me conhece por tia Neide, mas Jesus sabe que eu sou tia Neide, mas sou Elisaneide. Ele sabe onde eu moro e tudo. Então aqui, esse aqui, o dispositivo dele de surpresa, a descida de Zaqueu, né? A descida dele e a subida também, ó. Esse aqui, tá vendo? Ele é feito de quê? Com o nylon, tá? Nylon de pesca. Tá aqui. Eu não sei se vai dar para vocês ver. Tá aqui ele, tá? O nylon de pesca, né? Aí tem ele, aí Jesus chamou ele levou Jesus na casa dele, porque Jesus disse que queria visitá-lo, né? Queria passar a noite lá com ele, e ele levou Jesus lá na casa dele. Apesar dos discípulos e os outros acharem que Jesus não devia ir, né? Aqui, ó, o coração de Zaqueu. Aquele coração triste se transformou num coração alegre. Por que, crianças, que agora que esse coração estava alegre? Quando você termina a história, eles mesmos respondem. Porque ele encontrou com Jesus. Aí vem a outra surpresa, né? Jesus sai e aqui é outro dispositivo. Aqui é ele cortado e uma... Deixa eu ver se dá para vocês verem. Dá para vocês verem, não dá? Ali uma alavanquinha.
essa alavanquinha, ela desce e ela sobe. Aí Jesus desce e sobe aqui, tá bom? É isso aqui. Então, aqui é o visual dos módulos, aliás, do álbum seriado, tá? E eu tô aqui com um que tá aqui, é outro álbum seriado. Esse aqui, só que ele é pintado com uma técnica, olha, dá para vocês verem direitinho? Dá para vocês verem? Ele é a história da ovelha perdida. Eu não sei se vai dar para vocês verem. Ele é pintado com o giz de cera, tá? Então tá aqui a ovelha perdida, tá? Deixa eu botar assim, para vocês verem. Ele é todo pintado, é Oxford. Ele é pintado com giz de cera. O giz de cera, como é que a gente pinta? A gente pega um papel manteiga. Papel manteiga é aquele papel, aquele rolinho que a gente compra no supermercado e aquele papel que a gente coloca na forma para assar bolo, tá? Aí você pega aquele papel, coloca em cima do pano, esquenta bem o pano e passa de cera, tá? Depois você vai de novo, passa o papel, coloca o papel e passa de novo, que é para tirar o excesso do giz de cera. Então fica esse efeito, fica um efeito muito bonito. O giz de cera pinta com ele deitado, tá bom? Olha aqui, ela triste, chorando. Ele é cheio de detalhes. Olha. Depois eu venho cobrindo, esse preto é a caneta piloto permanente, tá? A ponta grossa, viu? Aí vocês vêm só cobrindo. Pronto, olha. Deixa eu ver aqui a outra, é o quê? Ah, aqui ele procurando a ovelha. Aí aqui na última, ele encontrou a ovelha e levou ela, né, para cuidar dela, né? Então, aqui tem aquele de Zaqueu e tem esse da ovelha perdida. Deixa eu colocar aqui tudo, depois aí eu vou guardando. Viu? Então, esse é o álbum seriado. Então, depois do álbum seriado, nós temos o módulo. Eu me perdi nos módulos. Eu não vou dizer o número dos módulos, porque eu acho que é o número 6, o plano da salvação. Se não for, Marlene, você me diz aí. Mas eu acho que é o número 6, o plano da salvação. Tá? Aí o plano da salvação é aquele que foi tia Kelly que colocou, né? Então, é o coração dourado, que representa o céu, tá? Aí nós temos o preto ou o escuro. Tem gente que diz, ah, mas a gente não pode dizer preto nem escuro. Gente, trevas é escura, não tem como fugir da Bíblia. Não adianta, trevas ela não é marrom, trevas é treva, é escura, é negra, é preta. Eu sei que tem essa parte da discriminação, mas a gente com um jeitinho vai explicando que não é a criança que é preta, negra ou escura que a gente está falando das trevas, as trevas, e começa a explicar sobre as trevas, as densas trevas. A Bíblia fala sobre densas trevas, pecado. Eu sei que é um assunto delicado, é um assunto, mas a gente não pode fugir da Bíblia. Viu? Eu sou do tempo de antigamente e a gente pregava e ninguém morria, né, por isso. Mas hoje em dia é diferente, a gente sabe que é diferente. As leis estão aí e lei é para ser obedecida. A senhora ensina essa pintura no curso de Elisaneide Newland. Eu ensino num vídeo que está no YouTube, no meu canal. Tá bom? Então vocês depois entram lá no YouTube e assistem os vídeos. Meus vídeos não são longos porque eu não consigo assistir coisa muito longa, então eu acho que as pessoas também não conseguem. E é por isso que eu faço vídeo curto. E aqui, ó, tá vendo o escuro? Aí o vermelho, né, que representa o sangue de Jesus.
E o que eu tenho notado é aqui atrás, o que eu tenho notado é que a gente fala do plano da salvação, mas a gente não se aprofunda no plano da salvação. O plano da salvação, ele é muito mais profundo do que só as cores, viu? Cada cor, se você se aprofundar, dá para você falar durante uma semana para as crianças, cada cor. Quando for no domingo, você fecha aquela cor, que tanto é que nós chamamos a classe, não é? Do plano da salvação, a classe do evangelismo para as crianças, porque tem muita coisa que você pode ensinar através do plano da salvação, tá? Olha eu aqui de novo. A salvação, né? Eu sou uma nova criatura porque o Espírito Santo agora habita em mim, né? Então tudo isso eu já derrubei aqui o Jesus, agora já estou derrubando os discípulos. E aqui, ó, tá vendo o verde, que é o crescimento espiritual, né? E como é que a arvorezinha cresce? Que a arvorezinha somos nós, lendo a palavra de Deus, tá bom? Então, como é que a gente vai ensinar a palavra se a gente não lê a palavra, né? Então, nós temos que ler. Deixa eu ver aqui onde foi que caiu. Ah, eu acho que ele caiu lá na frente, não vai dar para pegar, tá? Outro dos recursos, mas eu vou ver aqui se eu pego, que é para me mostrar para vocês. Ai, caiu lá na frente. O Jesus, ele é de 500 ml, garrafa PET de 500 ml. E aí eu estou agoniada porque eu quero pegar ele para mostrar a vocês. Deixa eu pegar. Pronto. Ele é de 500 ml, tá? Uma garrafinha PET de água mineral. Ele. Os discípulos, eles são rolinhos de papel higiênico. A diferença, a criança ela tem que entender que Jesus ele é sempre maior. Jesus ele é grande, ele é eterno, ele é algo que a gente não tem como explicar, porque ele é muito grande, né? A terra não cabe Jesus. E ao mesmo tempo ele cabe dentro do nosso coração. Então é uma coisa que é assim espetacular de explicar às crianças. Como é que Jesus é tão grande que não cabe na terra e ao mesmo tempo cabe dentro do nosso coração. Se torna tão pequeno que cabe dentro do nosso coração. Não é esse coração, é esse coração, né? A nossa mente. Então ele cabe aqui dentro, ele cabe perfeitamente. Então isso aqui tem que sempre deixar ele maior para que eles entendam que essa diferença existe, viu? Então tem os 12 discípulos, né? Eu tenho também um barco, 2 barcos desses, eu tenho, tá? Olha, simples demais, viu? Simples demais, tá? Tenho 2 barcos, por quê? Porque na história da tempestade, eu tenho, é um molde só, tá? Aí eu tenho Jesus, de EVA, aí eu tenho Pedro, olha, tenho Pedro, tenho os 3 que estavam no barco, tá? Então, eles ficam aqui. Como é que eles ficam aqui? Eu não trouxe porque eu não lembrei, mas é um papel higiênico com um pedaço de velcro e aqui também tem um velcro, tá vendo? Aí prende aqui e ele fica em pé, tá? Pode fazer vários visuais assim. Ele fica em pezinho e segura muito bem o papel higiênico. Ou um rolinho de... Então aqui eu tenho os 2 barcos e tenho eles para essa história da tempestade, né? Outro dos... eu quase que ia passando, porque na apostila
de personagens bíblicos reciclados, tem o de meio litro, tem o de papel higiênico e tem ele que vocês hoje já falaram lá no grupo, falaram nele. Que é, olha gente, a gente chega num lugar com uma caixa dessa, olha, com uma caixa dessa, até os adultos querem saber o que tem dentro, né? Até os adultos querem saber o que é que tem dentro da caixa. E dentro da caixa é o Sansão. Né? O Sansão que está dentro da caixa. Então ele tem as tranças, são 7 tranças que ele tem, tá? Essas tranças, você vai dando a aula para a criança e vai explicando a eles o que é, ó, prudência. Sansão era prudente? Não era prudente. Sansão não era prudente, né? Aí você vai falar sobre a prudência. O que é uma criança prudente? Por que é que tem que ser prudente, né? O que é que ela colhe sendo prudente? Porque cada decisão que nós tomamos tem uma consequência. Se a decisão é errada, a consequência vai doer. Mas se é acertada, a consequência é uma bênção. Então não é nem consequência, é bênção, é bônus, né? Então tudo isso a gente tem que passar. Então você vai tirando e cada trança fala de alguma coisa. Essa aqui fala de santidade. Ó, santidade, tá? Aí tem a outra que fala de missão. Ele cumpriu a missão dele? Não, ele não cumpriu a missão dele. Porque ele foi o quê? Desobediente, né? Então aquela caixa é a caixinha de Sansão. Ele fica ali sozinho para não amassar o leite de uma garrafa PET de 3 litros. Mas quem não tiver, eu cheguei no Piauí, eu dei o curso para 8 cidades e eles não têm a garrafa PET de 3 litros. Então nós fizemos o quê? Nós pegamos uma caixa de papelão e medimos o tamanho da garrafa PET, a espessura dela, a largura, a grossurinha dela, e fizemos com o papelão e deu super certo, tá bom? Então, tem lá também os moldes em personagens bíblicos reciclados, tá bom? Eu tenho muito ciúme do meu Sansão. Deixa eu colocar ele aqui num cantinho especial, tá? Pronto, então ali são os reciclados. Aí tem a aula número... Ai, me perdi nas aulas. Tem uma que é avental, que é depois da disso aqui, tá? É de avental. Só que o de avental, eu vendi o avental, porque a pessoa ficou doida pelo avental e eu vendi e não fiz outro avental para mim. Então, era a alegoria das ferramentas. Não, esse Sansão não dou não, mas se você quiser eu dou o molde, você faz o seu. Viu, irmão Miriam? Não começa. Aí eu fiz uma caixinha de ferramenta, tá? A caixinha é de papelão, cobri com EVA preto. Isso aqui é um rolinho de EVA, mas você pode botar até um cabinho de vassoura, né? Para prender melhor aqui, tá? Então, tanto tenho as ferramentas em EVA, tá vendo? A chave, o martelo, a chave, né? A chave de roda que chama, o serrote, a chave de fenda. Tanto eu tenho eles assim em EVA, como eu tenho eles também assim, em brinquedo, tá? Eu vou vendo aí os brinquedos dos meninos que tá jogado, aí peço a eles me dão e eu já vou botando aqui dentro da minha caixinha de ferramenta, ó. Tá vendo? Então, isso aqui tudo são formas de a gente evangelizar, tá bom? Irmã Miriam, atrás do meu Sansão, já pensou? Não, irmã Miriam, pode saindo. Eu tenho um ciúme dele, que foi o meu primeiro Sansão.
eu vi num congresso que a tia Michele veio, né, na Irlândia, quando eu vi o Sansão, ai, fiquei apaixonada por ele. Eu digo, vou fazer. Aí não tinha o molde, mas eu fui quebrando cabeça e consegui fazer o meu Sansão, né? Outra coisa, quando a gente fala para as crianças sobre a salvação, né? Que muitas vezes a gente fala, eu vou falar depois. Espera aí só um pouquinho que eu vou mostrar a vocês um outro módulo que eu... quando eu vou falar também que sobre a palavra, né? Que tem muita criança. Agora é hora de quê? Da gente ouvir a palavra de Deus. Agora nós vamos escutar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus precisa ser, abrir bem os ouvidos. A palavra de Deus diz que nós, quem tem ouvido, ouça. Não é escutar, é ouvir. Ouvir é diferente de escutar. Escutar, muitas vezes você está aqui, está até me escutando, mas não está nem entendendo o que eu estou dizendo. Quer dizer, você não está ouvindo. Na hora que você para e ouve, aí você entende e você põe em prática, porque você está aprendendo. Na hora que nós estamos ouvindo, nós estamos aprendendo, tá bom? Então aqui também é um recurso muito bom para chamar a atenção deles. Eles riem na hora e tudo, mas depois eles entendem que é para eles ficarem bem atentos. Aí tem um outro módulo que é a história na caixa, na lata. Só que como eu ministro para a igreja, não é só para classe ou cultinho à noite na salinha, então eu optei em mudar a história da lata, que é baseada numa história da tia Sônia Paula Bara, né? Ela me deu permissão, viu, irmãos, para fazer. Então eu falei com ela falei para fazer o do plano da salvação, foi tudo em consenso. Deus me livre de eu passar na frente das minhas amigas, né? E tem uma coisa que a Bíblia diz que nós temos que ter, a Bíblia não fala bem a palavra, mas a gente tem que ter, porque a Bíblia nos ensina a ter a ética, tá? Olha, aí esse aqui, aí eu fiz a história no balde, tá bom? A história da lata se transformou na história do balde. Aí a história do balde, isso aqui é de margarina, daqueles grandes que tem em padaria, né? Aí a gente abre ele aqui e tem os 7 eu sou de Jesus aqui dentro. Olha, tá vendo? Tem os 7 eu sou. Tem eu sou vida, né? Eu sou a luz do mundo. Aí tem os 7, que vocês já conhecem, né? Eu sou a porta das ovelhas, 3. Aí o 4, eu sou o bom pastor. O 5, eu sou a ressurreição e a vida. O 6, eu sou o caminho, o único caminho, né? O caminho, a verdade e a vida. E aqui eu sou a videira verdadeira, tá? Então, eles terminam de ministrar, eu já coloco no meu baldinho, ó, tá vendo? Já coloco eles no meu baldinho, já tampo, já guardo eles. A tampa eu coloquei, ela era no plano da salvação, tá? O dourado, o branco, o vermelho, o verde e o preto embaixo. Então, tudo isso aqui. Aí, depois dele, eu tenho o último módulo que já foi perto do Natal, então nós fizemos a família, a Sagrada Família, tá? O presépio, ó, o presépio. Aí tem Jesus. Tudo isso aqui tem acesso, vocês podem ter, tem Maria e tem José, tá? Então, vocês têm acesso aos moldes, porque ele é gratuito, tá bom? Então,
Eu vou botar todos os moldes, com a permissão da irmã Miriam. Eu vou colocar os moldes no grupo, vou botar o vídeo, colocar os moldes e vocês vão fazendo o que vocês quiserem fazer, tá certo? Vocês, de acordo com o que vocês quiserem. Agora eu tenho também os coringas, os visuais coringas, porque tem visual que você pode usar ele em várias histórias, como o visual de Adão e Eva. Olha, Adão e Eva. Várias histórias que você vai falar sobre a origem, sobre homem e mulher, não é agora com essa novidade do gênero, né? Muito a gente está usando, viu Ele e esses dois aqui. Esses dois eu uso demais. Uma coisa que eu não gosto de usar, não sei se vocês concordam, eu estava vendo e muitas vezes eu fico até entristecida, porque a Bíblia diz que não devemos fazer imagem de Jesus, né? Imagem de Deus, de Jesus, assim. E eu não gosto daquelas imagens de Jesus como as imagens da Igreja Católica dentro da nossa igreja, para explicar às crianças que Jesus foi crucificado e morreu e ressuscitou. Eu acho que para isso, porque eu, quando mostro essa cruz, eles entendem que aqui era Jesus que morreu e ressuscitou. Então eu não estou dizendo que quem quiser fazer, pode fazer, entendeu? Mas eu, em particular, eu não me sinto bem mostrando Jesus como uma coisa assim. Eu tenho, esse é o meu único Jesus e aquele do barco, porque eu precisava colocar, mas Jesus ele não é feio desse jeito, Jesus ele é lindo, ele é perfeito, não tem como a gente fazer uma imagem semelhante a ele, né? E eu me preocupo muito porque eu estou vendo nas igrejas, é Jesus crucificado, é Jesus triste, é Jesus alegre, é Jesus de todo jeito. E eu estou vendo que é umas imagens muito parecidas com as da Igreja Católica, viu? Então vocês tenham cuidado em tá passando essa imagem para as crianças, tá certo? Esse aqui eu achei necessário eu ter para eles entender que Jesus é grande e que nós, os discípulos, nós somos discípulos de Jesus. Então tem uma diferença. Jesus ele era grande, ele era mestre. Mestre era aquele que ensinava até aos professores, aos doutores. Jesus era mestre, ele era muito grande. Mas os discípulos, eles eram alunos e eles eram menores, então eles eram pequenos espiritualmente diante de Deus. Não é que os discípulos fossem anãozinho e Jesus fosse um homem normal. Não, aqui nós estamos falando da vida espiritual, tá? Jesus, ele é grande e nós, como discípulos, somos pequenos, somos nadica de nada, né? Nós não entendemos nada, nós muitas vezes ficamos até querendo contender com o Senhor e depois que passa o tempo e que Jesus dá vitória, aí a gente entende mais. Jesus já pensou, se eu tivesse feito daquele jeito, aí não tinha dado certo, mas tu fizeste do jeito certo, Jesus. Naquele tempo doeu, mas agora a ferida sarou, né? Então tenho essa cruz aqui também, que eu falo com eles sobre o pecado, né? Então, ó, o pecado, o coraçãozinho escuro, né? Do pecado, da enfermidade, a gente vai colocando aqui. Aí embaixo ele já tem os coraçõezinhos, ó, todos branquinhos, tá vendo? Então, eu acho mais válido falar com a cruz do que com a imagem. Esses aqui também são recursos que nós falamos sobre as partes do Apocalipse, algumas partes, né? A tia Bica, ela também me autorizou a fazer algumas. Essas aqui é das cartas do Apocalipse.
que é o olho, né? O olho que é como olho, tochas de fogo, o olho de Deus sobre nós. Então a gente não pode fazer qualquer coisa e de qualquer jeito. A porta que está aberta diante de ti e que não vai fechar. A porta da salvação não vai fechar diante de você, viu? E aqui a morte eterna, né? Então são visuais coringas, esse aqui, tá? A gente pode, em várias histórias você pode usar ele. Aqui é a vida eterna, né? Porque do jeito que tem a vida eterna, que é uma vida boa, uma vida alegre com Jesus, tem também a morte eterna, criança, viu? Nem tudo, se você não for para o céu, você vai para um lugar de dor e vai ficar lá sofrendo. Então Deus não quer isso para você. Deus quer que você tenha uma vida eterna com Ele, né? E hoje em dia o que eu estou vendo é que tem uma coisa que nada faz mal, né? O diabo ele é tão astuto que lançou a cerveja sem álcool. Olha só que astúcia do diabo, né? E a Niva está dizendo, oi Niva. Então, o molde. E a gente vê as coisas entrando na casa do Senhor. A Bíblia diz que nós somos o quê? Sal da terra e nós somos luz do mundo. Nós estamos na terra, mas nós não somos da terra. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós somos de uma pátria mais além. E essa pátria, para a gente chegar lá, a gente tem que aprender a linguagem, a gente tem que aprender a vestimenta, a gente tem que aprender a sentar, a gente tem que aprender a levantar. Não é de qualquer jeito, não. E isso está se passando para as crianças como se o céu fosse um oba-oba. Fosse uma cidade cheia de bairro, onde vai ter o bairro dos mais crentes, o bairro dos menos crentes, o bairro... E isso a gente vê aqui, né? E a Bíblia diz que lá no... para se encontrar com Deus não pode ser frio nem morno, porque Ele vai lançar fora. Tem que ser como? Tem que ser quente, viu? Tem que ser quente, tem que ser andar com o Espírito Santo de Deus, que eu mostrei a vocês, aceso dentro de vocês. Não é de qualquer jeito não, tá bom? Então, não porque a roupa, a vestimenta, isso é costume. Gente, a Bíblia diz que o que é do mundo é do mundo. E o que é de Deus, viu? Tem um pecado que não é muito falado na igreja, o pecado da lascívia. O pecado da lascívia é quando eu ou você usa uma coisa indecente e chama a atenção do outro. E o outro deseja pecar. Você despertou no outro o desejo de pecar. Viu como é sério? É sério. Aí tem gente que, de todo jeito, é entre você e Deus, tá? O Espírito Santo que habita em mim é o mesmo que habita em você. Pare, converse com o Senhor. O tempo, tá? Para falar sobre o tempo, né? Aqui é para falar sobre a árvore da vida, que está lá no meio, né? Deus. Aqui, olha, outro coringa aqui é para falar sobre riquezas, né? Até sobre Zaqueu mesmo você pode falar com ele, né? Sobre quando venderam Jesus, quando venderam José. Então ele é um coringa quando Safira e Ananias venderam o terreno e foram mentir diante do sacerdote e morreram. Então esse aqui é um coringa, né? Aqui, ó, o ouro, que também dá para falar sobre riquezas. Aqui, ó, é o espelho, que a Bíblia diz que o homem que lê e não obedece, mostra a caixa branca. Essa aqui
Me confirma se a caixa branca é essa, tá? Ó, é como o espelho, que você olha, mas não reflete a sua imagem. E quando a gente tá com a palavra gravada no coração, a gente olha e vê o quê? A imagem de Cristo. Você é a imagem de Cristo. Desperte para isso. Você é a imagem de Cristo. Você tem que se olhar no espelho e não ver você. Você tem que olhar e ver Cristo no espelho. O mundo tem que ver Cristo. Tem que você chegar e dizer: aquela pessoa é diferente. É diferente, porque Cristo está nela. Viu? E se for essa caixinha eu comprei na época de Natal. Tá? Na época de Natal, numa casa natalina. Ela tem o dispositivozinho embaixo, aí você acende, né? Você acende aqui e ela acende a luzinha, ó, tá? Ela vai acender a luzinha. Se a caixa branca é essa aqui, tá? E tem essa outra caixa, que é uma caixa de relógio, aqui. Aí eu ornamentei ela para falar sobre a pedrinha branca que nós vamos receber lá no céu, tá? Essa aqui é a pedrinha branca. Aí a gente abre e mostra para as crianças. Eu fiz uma almofadinha dentro, tá? Uma almofadinha bordadinha e a pedrinha branca, que ninguém vai saber o que está escrito nela, só você, né? Só Jesus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo e você. Então, aqui essa pedrinha branca, ela é guardada dentro dessa caixinha muito preciosa, né? E também chama muita atenção deles. Outra coisa é essa caixa aqui, essa lixeira que eu fiz para falar sobre pecado, tá? Então, essa lixeira aqui. Tem também esse ovo. Esse ovo eu vi de feltro com tia bica, tá? Mas o meu eu fiz de EVA, que é para falar sobre a Trindade, tá? Então o ovo, né, que é a casca, tá? Que representa quem? Representa Jesus, né? Que foi quebrado por nós, foi moído, foi quebrado não, porque a Bíblia diz que nenhum osso dele foi quebrado, né? Mas ele foi moído por nossas iniquidades. Tá bom? E aqui, ó, tem o que? A clara. Saiu a casca, agora tem o que? A clara. A clara liga a casca a gema, né? A gema. Então, a clara significa o que? O Espírito Santo, e a gema significa Deus, que é o dono da vida, tá? Então, eu achei muito interessante essa do ovo, para a gente explicar sobre a Trindade. Aí tem o Biblionildo, né, que é para falar sobre tudo da Bíblia, todos os assuntos, né? Aí tem quantos livros, quantos versículos, quantos capítulos. Tem também um que eu gosto muito, eu tenho mais dele, mas eu procurei, deve estar dentro de alguma malinha que eu não encontrei. Aí o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, aí você vai ensinar para criança os 5 primeiros, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Aí você vai explicar direitinho o que é Gênesis, o que é Êxodo, e vai explicando. Então tem tias que têm dificuldade em pegar uma turma e ensinar, mas não precisa, porque a Bíblia, ela é um manual tremendo para tudo, né? Tem essa Bíblia milagrosa, né? Que muitos já viram, ela no meio, ela aberta, ela não tem nada escrito, né? Ela não tem nada escrito. Vou mostrar perto para vocês. Aí você vem aqui, você mostra os sonhos da criança, que vai aparecer só uns rabiscos, não sei se vocês estão vendo, só uns rabiscos, uns desenhos sem cor, sem nada, né?
mas quando a criança encontra com Jesus, ele dá cor à sua história, tá? Então, essa aqui também é muito interessante. Como vocês vão perguntar qual é o segredo, eu já vou dizer, tá bom? São 3 livros, livro mágico. Você compra na livraria, junta e faz. Ele já vem cortado, tá? Então, no meio não tem nada, que é a junção de 2 livros. Então, eu coloquei a fitinha aqui para mim não me perder. Então, no meio não tem nada, né? Ele é todo branquinho no meio, 2 folhas brancas mesmo. Aí, desse lado aqui, são as folhas maiores. Ele vem cortado assim, em folha maior. Aí, desse lado, as folhas menores. Aí, quando você puxa, ele aparece só o colorido, tá bom? Então, você compra 3 livros, faz a capa e tem esse também que chama muito a atenção da criança. Esse do coração do menino, né? E o menino, ele com esses jogos agora do Free Fire, do Roblox, do tanto jogo que tem, tanta coisa, e além, ainda tinha os desenhos, né? Do Flash, do The Flash. Aí tem nele o coração e tem aqui um grampo de roupa. Aqui, um grampo de roupa pregado nele. Então aqui a gente puxa o grampinho de roupa, abre, coloca, fala, né, sobre... Aí vai mudando, tá? Vai abrindo, vai puxando. Aí tem o do Homem-Aranha, tem o do Super-Homem, né? Tem do Batman, mas eu ainda vou fazer do Roblox, do Free Fire, tá? Aí para as meninas tem da Mulher Maravilha, tá bom? Que eu ainda não fiz a menina, mas eu ainda vou fazer mais personagem para as meninas e vou fazer uma menina também, tá bom? Depois eu quero ver como eu vou sair daqui. Ah, tá. E depois aí, mas aí nada disso é real, né? Mas tem algo que é real, que é quem é Jesus, tá? Então, tá aqui. Esse também é muito bom. Aí nós temos a parábola, que é a parte das sementes que os pássaros comeram, do pedregal, a parte dos espinhos e a parte da terra boa, tá? Então, tudo isso aqui, deixa eu botar aqui para baixo, para tirar daqui para vocês verem. Tô terminando, viu? Tem mais coisa, mas se eu for passar aqui, a gente passa a noite, né? Então, tem esse aqui. Esse aqui é a história que ela é pouca contada para as crianças, que é a história de Balaão, tá? Que o rei Balaque mandou ele amaldiçoar Israel, pagou a ele, né, para ele amaldiçoar Israel. E Deus disse que não, e teve uma hora que Deus disse, vá, e você vai dizer o que eu mandar, né? E no meio do caminho, ele foi na jumenta dele, e no meio do caminho, a jumenta parou e não queria ir, e a jumenta se abaixou, e ele dando na jumenta, aí foi quando a jumenta falou, né? A jumenta, isso aqui desce, é porque eu colei com durex, mas eu vou ajeitar aqui, porque eu dei a história de Isaac, eu estava sem uma jumentinha, sem um burrinho, aí eu usei o cutelo e a lenha, tá? Então, ela desce aqui, deixa eu ver se eu tiro aqui. Pronto, ó, aí ela falou, né? E ela disse a ele que por que ele batia nela, se ela só tinha feito bem para ele, quantas vezes ele precisou e tal. Aí ali, mas foi porque ela viu o anjo do Senhor, né?
Balaão não viu, mas ela, a jumenta, Deus usou a jumenta e a jumenta viu, né? E tem esse também que é o símbolo do Espírito Santo, tá? Ele é a água, né? Em forma de pomba. Aí tá em forma de azeite. Deixa eu colocar aqui. Em forma de azeite, e esse azeite, né, é derramado sobre nós, tá? E a fitinha desce aqui, no coraçãozinho. O azeite, o coração, né, em fogo, o fogo, ele é como fogo. O Espírito Santo em nosso coração, ele queima, né? Ele queima o pecado, ele queima o morada ao Senhor. E aqui ele é como o selo, né? Que o Espírito Santo, Jesus Cristo, ele deixou para nós uma carta, né? E a nossa carta é para todo aquele que nele crê. E ele deixou o selo com o Espírito Santo, ó. Aí a gente coloca aqui o selo, tá? E o selo fica, que é no velcro, tá? Aí no último, não, ainda tem como o vento, né? Como o vento, aqui, ó. Aí o vento, aqui tem um orifício atrás, que se você soprar, aí as fitinhas voam, tá? E aqui, por último, tem nós, né? Que somos templo e morada do Espírito Santo. Então aqui é uma casa, eu, né? Aí aqui você e aqui somos nós, tá? E essa casa também, ela tem o selo do Espírito Santo, porque habita nela, tá? Então é bem interessante essa do Espírito Santo. E aqui eu tenho para vocês. Ah, aqui desse lado eu ainda tenho. Eu pensei que eu tinha terminado. Aqui eu tenho esse que eu falo quando eu falo das três cruzes, tá? Das três coroas, né? As coroas terrenas. Então a coroa do atleta, que Paulo fala, né? A coroa do atleta, que é a coroa do meu eu sou maior do que todo mundo, né? A coroa do rei, que eles são loucos por essa coroa. Quando eu chego, essa coroa bem simples, a gente compra em qualquer casa de festa. Aí atrás eu coloquei o EVA para destacar de cada uma, porque eu tenho 6 coroas. Tenho essa do rei e tenho mais 5, que é para falar das 5 coroas, tá? A do rei, que quer dizer eu tenho poder, não é? É o poder. E tem também a de Jesus, que é a de espinhos, tá bom? Então, a de espinhos, ela é uma coroa de cipó, que eu comprei na floricultura, e os espinhos colado com cola quente, tá? E depois pintado, envernizado. Então, aqui são as 3 coroas, tá? Aqui são as 3. E eu tenho mais 5 daquela de montar, que é para falar das 5 coroas, que é aquela incorruptível, a de glória, a de alegria, tá? Então, cada uma eu fiz diferente, o EVA, que é para ficar diferente, cada coroa diferente, pelo menos o EVA, a cor, olha, tá vendo? Então, tudo isso são coisas simples, mas que você chega num ambiente com criança, ela se aproxima de você e lhe dá o maior carinho, né? Deixa eu ver aqui o que é esse. Ah, tá, aqui são meus emojis, que também eu falo muito quando eu prego. Aqui é representando o YouTube, né? Aqui o Facebook, quando eu falo das redes sociais, ó, tá? Então, o WhatsApp, o Message não, é o... Ai, agora esqueci. Tá vendo? Então, eu tenho todos, né? Tem as redes sociais,
aqui nós temos, esse aqui, olha, não é pintado, não é de EVA, ele é impresso e colado, tá? Então esse, ó, representando a alegria, representando a tá confuso, tá triste, sabe? Então esses aqui eu tenho, e tenho eles assim, de EVA. Agora esses aqui são de EVA, tá? Cada um, aqui o jogo, né? Para falar sobre o jogo, aqui ele cantando. Então essas coisas assim são coringas que você usa em várias histórias. Aqui é aquela rede de pesca, que ela é muito simples, muito fácil de fazer. Ela fica, né, quando você coloca, ela fica assim. Então, para grande pesca, eu fiz ela, mas eu uso ela em várias outras histórias. Falou de pescador, falou de Jesus na praia, eu sempre estou com ela por perto. E tem esse aqui que é o coração, nosso coração, né? Eu não coloquei para dentro as fitas, mas que nós doamos para o Senhor e muitas vezes deixamos as gorduras do mundo penetrar e se alojar, né? E começa a sair um sangue assim, ó, um sangue, né? Um sangue escuro, né? E esse sangue que sai assim é um sangue que só vai fazer você infartar, né? Você vai infartar. E você tem que dar um pare na sua história, e você tem que conversar com Jesus e dizer a Jesus que o seu coração pertence unicamente a Ele, tá? A Ele. O seu coração é dele, para que Ele venha com vida nova dentro do seu coração e você venha a servir ao Senhor com alegria, tá? Com alegria, com dedicação. Eu estou muito feliz de estar com vocês. Não mostrei tudo porque é muita coisa. A gente vai até amanhã de manhã, tá bom? Mas num outro vídeo a gente continua com outras histórias, com outras coisas. O que eu quero dizer a vocês é que permaneçam firmes, tá? É difícil, o caminho é difícil, mas é maravilhoso, viu? É uma coisa assim que eu não consigo explicar, né? É inexplicável. Paulo disse numa das cartas dele que o céu é uma coisa inefável. Então, tem coisas da parte de Deus que a gente não consegue passar, a gente consegue sentir, mas não consegue passar, tá bom? Então, o meu canal está nos vídeos. Os vídeos eu hoje compartilhei do canal, tá? Aí vocês curtam, comentem. Se vocês quiserem um molde e não tiver lá, pode deixar lá escrito que eu vou deixar também o meu número de telefone aqui no grupo, tá? Vocês podem entrar, quem é minha aluna, quem é minha amiga virtual, sabe que às vezes 3 horas da manhã eu estou trabalhando e estou respondendo a vocês, tá bom? Então, um abraço a todas. Vamos agradecer a Deus por este momento. E eu, mais uma vez, eu vou orar e vou aqui tirar. Não vou olhar, tá? Eu não vou olhar. Não vou olhar. Pelas autoridades, tá? Vamos orar por nossas autoridades. Então, isso aqui é muito bom para a criança, para ela ter um assunto para orar. Ela vai aprender a orar pelos líderes, vai aprender a orar pelas autoridades, vai aprender a orar pelas missões, pela saúde mental, tá? Então, por muitas coisas a criança vai aprender a orar. Mas vamos orar então? Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu te agradeço, Senhor, por este momento, por esta hora, Senhor, tão abençoada que nós tivemos aqui na tua presença, aprendendo de ti. Eu aprendi muito de ti neste dia, Senhor, e te agradeço por isso.
Abençoa a cada uma que está assistindo e que vai assistir essa live. Em teu nome eu te peço, enche as mãos de bênção. E abençoa, Senhor, as nossas autoridades, o nosso presidente, os nossos senadores, os nossos deputados federais, estaduais, vereadores, Senhor, delegados, prefeitos, governadores, Senhor, todas as nossas autoridades. Dá, Senhor, a eles sabedoria para reger o nosso país, o nosso município e a nossa cidade. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada uma de vocês, viu? Deus abençoe, Deus abençoe. Irmã Elaine Macedo, a irmã de Severino, a irmã Fernanda, a todos vocês que estiveram conosco. Vocês são bênção na minha vida. Rosana, Deus te abençoe, viu? E eu vou concluir, mas eu vou permanecer no grupo. Qualquer coisa vocês podem perguntar que eu respondo a vocês, tá bom? Eu vou colocar o meu zap no grupo. Um beijo para vocês. Foi uma bênção.